Glória a Deus. Pai seu para a igreja, amém? O pastor estava falando ali de pessoas que estão desistindo da vida. Teve um irmão lá, em fevereiro, irmão, lá na igreja. Fevereiro, pastor me procurou, pastor, eu preciso falar, tudo agoniado. Fevereiro, irmão, pastor, Jesus tem que voltar logo, não aguento mais, acabar logo o ano. Fevereiro, irmão, fevereiro, Deus tem para fazer grandes coisas. Fevereiro, tem pessoa que está desistindo, irmão. Fevereiro. Então, meu irmão, Deus pode fazer um milagre ainda esse mês, ainda no mês de novembro. Deus pode abrir grandes portas para a tua vida. Você crê nisso mesmo? Glória a Deus. Satisfação estar aqui nessa igreja maravilhosa, abençoada, com amigos. Pastor Anderson Mota, pastora Michele, pastor Braga. De vez em quando o pastor Braga, ele pega firme no futebol, tá, irmãos? Tem carinha de anjo ali, mas o bicho é perna firme. Tem mais pastores aqui. Satisfação. O pastor Anderson já disse aqui sobre nossa trajetória, nossa caminhada. E o pastor Anderson, ele era a nossa arma secreta, irmãos. Nos cultos. Tinha um demoniado, se não saísse na oração. Pastor Anderson, vem cá. Saía na pancada, irmãos. Então é a nossa arma secreta. Estava certo, tinha uns que olhavam assim, não vou. Eu olhava, vou. Melhor ir, é melhor obedecer do que sacrificar. Então é um prazer estar aqui, pastor. Pastora Michele, Deus abençoe. Pastor Toninho, demais pastores amigos aqui, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Está comigo o diácono Anderson, da nossa filial. Minha esposa não pôde estar, porque está tendo um encontro de mulheres, e ela não pôde estar hoje. Amém, amados? Abra a sua Bíblia, prometo aqui que vou ser breve. Algo que Deus colocou. Pastor Anderson, o diácono Guilherme mandou um abraço para o senhor. Um amigo lá, amigo do pastor Anderson. Abra aí Mateus capítulo de número 8. Texto que Deus colocou no meu coração, nesse culto da vitória. Versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 8, 14 ao 17. Que diz assim a palavra: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu vou ler o versículo 16, que é profético para a minha vida e para a sua vida, que diz assim: E chegado a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Você pode dizer um amém por isso? Feche teus olhos. Pai, nós queremos nessa noite te louvar, Pai, por esta palavra que eu creio que vai encontrar corações aqui sedentos por ela, Senhor. Fala aos nossos corações. Permita eu ser apenas instrumento, canal para essa igreja, para esse povo aqui, Senhor. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que venhamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Porque a tua palavra garante. O Senhor tem liberdade para curar, como foi dito aqui na tua palavra, que todos foram curados, Senhor. Eu creio que aqui pessoas sairão curadas, transformadas, retificadas pelo poder da tua palavra. Fica à vontade no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você diz um amém. Amados, aqui é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, aqui uma introdução breve. Jesus, ele está no início do seu ministério. Você vai voltar algumas folhas, você vai perceber aquilo que Jesus já estava realizando, Jesus já estava fazendo. Jesus está ali
se você voltar alguns capítulos, você vai ver que Jesus já está reunindo os discípulos, falando sobre as bem-aventuranças, dando ensinamentos. E Jesus desce a Cafarnaum, cura ali o servo do centurião. E esse texto você vai encontrar também nos outros evangelhos. E vai dizer que Jesus, ao sair da sinagoga, ele chega até a casa de Pedro. Então você percebe que Jesus, uma hora, ele está ensinando no monte. Depois ele vai para realizar milagre. E ele também tem tempo de estar na sinagoga, para poder ouvir a palavra, poder instruir. E o texto diz que ao sair da sinagoga, Jesus, ele entra na casa de Pedro. Irmãos, o texto não dá margem para a gente saber ou entender como é que Jesus chega na casa de Pedro. Se foi alertado por alguém ou impulsionado com a missão de realizar milagre, o texto não diz. Só diz que quando ele chega na casa de Pedro, ele encontra uma mulher acamada, com febre. E você sabe que a febre não é... Tem enfermeiros aqui? Tem enfermeiros, cadê os enfermeiros aqui? Nós sabemos que a febre não é uma doença. A febre é um sintoma, né? Um sinal de que alguma coisa está fora do lugar. Então aquela mulher está acamada naquele lugar, naquele ambiente. Alguns dizem, por conta do clima bastante quente e a cidade está 200 metros abaixo do nível do mar, poderia ser malária. Mas o meu objetivo aqui também não é saber o motivo que causou essa situação, essa enfermidade. Eu quero falar aqui sobre esse personagem, irmãos, que é um personagem marcante da Bíblia, que é Pedro. Pedro é alguém que de fato, quando teve encontro com Jesus, ele decidiu largar tudo. Pedro era um pescador, mas quando ele teve encontro com o mestre, Jesus falou: a partir de hoje, eu estou mudando o teu cenário, eu estou mudando a tua história, eu estou mudando a tua vida, eu estou entrando na tua rota para fazer algo novo. A partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas tu serás pescadores de homens. Então Pedro, de fato aqui, ele decide, a partir desse momento, viver para Jesus. E ele começa a andar com o mestre. Aonde o mestre estava, ali estava Pedro. Ele decide andar, caminhar com Jesus. Ele crê nos milagres, ele vê as maravilhas, ele vê Deus iniciando o ministério, operando, mudando a vida de pessoas. Só que quando ele chega dentro da sua casa, ele tem uma necessidade. Aí você me pergunta: pastor, é possível eu andar com o mestre, eu crer no mestre, eu deixar tudo para seguir o mestre, e mesmo assim eu não ver milagre dentro da minha casa? De repente tem pessoas que entraram aqui e estão com essa pergunta: mas eu sou fiel, eu sou obediente, eu venho na igreja e não acontece na minha vida, não tem mudança, não acontece como eu queria. Só que eu aprendo uma grande verdade com Pedro: independente do milagre, da resposta não chegar dentro da casa dele, em momento nenhum eu vejo Pedro reclamar. Pelo contrário, o milagre ainda não chegou na sua casa, a resposta ainda não chegou, a porta ainda não abriu para a vida de Pedro, mas ele continua servindo, ele continua andando, ele continua buscando. Tem pessoas que olham para você e dizem: que adianta você ir na igreja? Não muda nada, nada acontece. Mas Pedro nos ensina: se Deus ainda não fez, continua servindo, continua fazendo. Por que Pedro não parou? Porque Pedro sabia com quem estava andando. Quando você sabe com quem você está andando, você entende, o milagre ainda não chegou, mas o milagre é uma questão de tempo. Pedro entendeu, o milagre ainda não chegou, mas enquanto eu estiver andando com ele, enquanto eu estiver servindo, eu me aproximo do milagre. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Parece que ainda não abriu, você não vê acontecer, mas continua andando, continua servindo. Quanto mais você anda com ele, mais você se aproxima do milagre. Fala para esse crente aí, meu irmão: continua andando com ele, continua caminhando com ele, e quando você caminha, você se aproxima do milagre. Porque ele não está andando com qualquer pessoa, meu irmão.
Ele está andando com o dono do milagre. Então ele entende, quanto mais eu ando com ele, mais aumenta a possibilidade de eu viver o sobrenatural. E se eu pudesse colocar um tema, não sei se a arte chegou aí, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, irmãos, eu diria simples, que a sua casa, não sei se você crê nessa verdade, não sei se está aqui, a tua casa vai virar cenário de milagres. Quem crê comigo aqui, meu irmão? Vou falar igual os evangelhos. Tem pelo menos 10 crentes aqui para levantar a mão e declarar essa palavra profética. A tua casa vai virar cenário de milagre. Pastor, mas a circunstância, meu irmão, se você olhar para o ambiente agora, se você olhar para a circunstância agora, dificilmente você vai acreditar que o cenário vai mudar. Pastor, janeiro passou, porque geralmente, aqui não tem não, mas lá na igreja lá tem um bocado, irmão. Tem gente que está com a cartela de 2010, pastor Braga, o mesmo pedido, e o cenário não muda, o milagre não acontece. Aí você vai falar para esse crente, ó, vai acontecer em novembro. Ah, pastor, como é que vai mudar? Não mudou em janeiro, porque eu estava com disposição, eu estava com fé, eu estava com objetivo. Não mudou em fevereiro, não mudou em março, não mudou em abril, vai mudar no final do ano. Mas eu declaro sobre a tua vida, como foi falado aqui, do nada Deus pode fazer tudo. Deus pode liberar uma palavra ainda esse mês. Você crê, meu irmão, que ainda esse mês Deus pode mudar o cenário da tua vida? Deus, pastor, eu sou empreendedor, está difícil. Deus pode enviar um cliente, uma cartela que vai mudar a tua vida. Então no 3 você vai declarar isso aqui, meu irmão, profeticamente. 1, 2, 3. Aleluia, a tua casa vai virar cenário de milagre. A tua família vai ser cenário de milagre. Pastor, eu estou falando de alguém que tem uma necessidade, mas continua servindo. Precisa de uma resposta, mas continua andando. Você não vê ele reclamar, você não vê ele murmurar. E tem pessoas que olham para mim e para você, meu irmão, e não conseguem entender como é que ela continua indo para a igreja, como é que ele continua servindo, como é que ele continua caminhando. Mas você tem a convicção, no momento certo Deus vai liberar essa porta, Deus vai fazer isso, Deus vai mudar a minha vida. Você tem que entender isso, que Deus não precisa de muita coisa. Eu e você, nós precisamos de elementos palpáveis, concretos, para poder fazer algo ou elaborar algo. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Do nada Ele pode liberar uma palavra aqui hoje, nesse último culto do mês de novembro. Ele pode liberar uma palavra sobre a tua vida, e aquilo que não aconteceu em 11 meses, pode acontecer na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer. Só que tem uma coisa, irmãos, Pedro sabia com quem ele andava. Aí eu te pergunto, sabe qual é o segredo? É quem você leva para dentro da tua casa. Quem vai só para observar, ou quem vai mudar a história? Porque tem pessoas que vão na sua casa ou na minha casa para saber, irmãos. Não vai para ajudar, vai para saber. Olha lá, aí antes de você chegar no culto, está todo mundo sabendo. Oh minha irmã, que luta. Já estou sabendo de tudo, que guerra, né? Vamos orar. Mas o segredo é quem você leva para dentro da tua casa. Olha o versículo 14, que diz que quando Pedro recebe Jesus dentro da casa, diz o texto que Jesus viu aquela mulher acamada. O texto não diz Pedro saiu correndo em cima de Jesus. Não, Pedro não fez nada disso. O texto não diz. O texto diz que Jesus, ele viu. Sabe o que é isso? Tem pessoas que acham que está esquecido, que Jesus não sabe. Jesus sabe a necessidade de cada pessoa que entrou nesse ambiente. Quando o texto diz que Jesus viu, está dizendo que Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E o texto diz que Jesus viu aquela mulher acamada. Pastor, e como é que pode isso? Eu não viver milagre servindo a Deus, eu não ver o operar de Deus
sendo dizimista e ofertante. Aqui tem uma grande verdade nesse versículo 14. Enquanto Jesus não está na casa de Pedro, o problema está lá. Enquanto Jesus não entra na casa de Pedro, a enfermidade está lá. Enquanto Jesus não entra na casa de Pedro, a necessidade está lá. Enquanto Jesus não entra na casa de Pedro, não tem solução. Mas quando Jesus entra na casa de Pedro, a enfermidade tem que bater em retirada. Pastor, qual é o segredo? O segredo é você colocar Jesus dentro da tua casa. Porque quando Jesus entra na casa, tem milagre, tem resposta, tem porta aberta. Pastor, mas eu sou crente, Jesus já está na minha casa. Mas deixa eu liberar algo aqui. Muitas vezes tem área da nossa vida que nós deixamos Jesus de lado. Jesus está dizendo: é na empresa, Jesus tem que entrar. É no casamento, Jesus tem que entrar. É na tua família, Jesus tem que entrar. É naquele teu emprego, Jesus tem que entrar. Porque quando Ele entra, Jesus não trabalha com paliativo. Fala para esse crente aí, ó, Jesus não trabalha para dar jeitinho. Jesus trabalha quando Ele entra no ambiente. Sem Jesus, Pedro tem problema dentro de casa. Quando Jesus pisa na casa de Pedro, o milagre tem que acontecer. Deixa eu liberar para você que crê aí, meu irmão. Levanta a tua mão. A tua casa vai ser um ambiente de mudança, de transformação, quando Jesus pisar. Então declara mais uma vez: a minha casa será um cenário de milagres. Então quando Jesus entra na casa de Pedro, o milagre tem que acontecer, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Aí você vai para o versículo 15, o que acontece? Jesus entra na casa de Pedro, está aquela mulher enferma, e acontece algo, irmãos, eu não sei aqui, com certeza todos aqui já tiveram uma gripe. Deixa eu dar um exemplo aqui bem chulo para você entender. Tem gente que quando está acamado, vai correr atrás de suco de laranja, de remédio, mas já depois que for contaminado, é só o repouso. Pode tomar a vacina, ninguém se recupera de uma hora para outra. As mulheres são diferenciadas. As mulheres, com gripe, com tudo, ela faz tudo, trabalha, faz comida. Pastor, antes, para ele se recuperar de uma gripe, é uns 4 meses. Os 4 meses, os homens, a gente quer morrer. Teve um dia desse aí, fiquei com gripe, falei, eu já estava quase fazendo um testamento, de Lênin, eu acho que eu vou morrer, eu vou partir, cuida das crianças. Uma gripe, irmãos. Mas aqui acontece algo diferenciado. O texto diz que quando Jesus toca naquela mulher, imediatamente ela é curada. E o que ela faz? Ela vai ficar se lamentando, querendo descansar? Não, diz que essa mulher se levantou e voltou a servir. Sabe o que é isso? Quando Jesus entra no ambiente, quando Jesus entra na casa, tem que ter movimento, tem que ter mudança. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa. Jesus entrando lá, vai ter que começar a movimentar. Deus não trabalha com nada parado. O nosso Deus é o Deus de movimento. Pega na mão desse crente e diz assim: o nosso Deus é o Deus de movimento. Sacode ele aí, eu estou vendo um montão de gente dormindo aí. Sacode ele aí, acorda, meu irmão. O nosso Deus é o Deus de movimento. Então, quando aquela mulher começa a servir, irmãos, o milagre instantâneo, Deus colocou no meu coração que Jesus está ensinando Pedro. Porque que eu disse aqui? Pedro não estava vendo o milagre dentro da sua casa. Pedro não estava vendo a resposta, mas ele continuava servindo, sim ou não? Ele continuava buscando a Deus. E Deus aqui então pega Pedro e diz: Pedro, quando ele cura, aqui eu estou fazendo aqui uma colocação. O que Jesus está ensinando Pedro? Pedro, hoje eu decidi mudar a tua rota, Pedro. Uma conjectura sem ferir o texto. Porque até então, Pedro está vendo Jesus curar outras pessoas.
Pedro está vendo um milagre, mas ele continua servindo. Independente do milagre não ter chegado na casa dele, ele continua servindo. Mas agora é o divisor de água na vida de Pedro. Jesus estava dizendo para ele assim, ó: hoje tu não vai ser apenas o espectador de milagre. Você não vai viver de milagre de outras pessoas. A partir de hoje, Pedro, antes de fazer lá fora, antes de curar lá fora, eu vou fazer aqui dentro. Eu vou fazer aqui, sabe por quê? Porque é muito bom, irmãos, você ouvir testemunho de outras pessoas. Mas o melhor é você viver teus próprios testemunhos. Eu vou liberar uma palavra, se você crê nessa noite aqui. Deus vai começar a liberar milagres sobre a tua vida. Você vai parar de viver de milagre de outras pessoas. Você vai viver os teus próprios milagres. Antes de você ver milagre nas outras pessoas, vai vir dentro da tua casa. Fala assim, meu irmão, para quem está do teu lado, ó, vai ser dentro da nossa casa. Fala para ele aí, ó, vai ser dentro da nossa casa, vai ser dentro da tua família, vai ser naquela tua empresa. Deus vai trazer uma virada. Deus vai trazer uma virada dentro da tua casa, irmãos. Aí o que acontece? A cura acontece. Vamos lá. Versículo de número 16. Diz o texto: e chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Olha como é que Deus tem poder de uma hora para outra mudar cenários de pessoas, mudar a vida de pessoas. Eu iniciei dizendo que dentro do ambiente aonde ele vivia, tinha alguém acamado. Alguém de repente, porque hoje tem tratamento, de repente muitas pessoas morriam daquela necessidade. Mas eu estou falando de alguém aqui, que a partir daquele momento a sua vida se transforma de uma maneira. Porque nos outros evangelhos você vai ver que toda a cidade foram para a casa de Pedro, irmãos. Você imagina na sua casa, toda a cidade, todo o pessoal de Vila do Estéreo vai lá na tua casa. É aqui que pessoas estão sendo curadas. É aqui que tem transformação. É aqui que tem mudança. É aqui que estou ouvindo que Deus está operando. Porque o texto diz que todos foram curados. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. De repente alguém fala contigo que continua andando por quê? Continua servindo por quê? Meu irmão, Pedro, ele começou a vivenciar aquilo que ele nunca viveu na vida dele. Porque quem anda com Jesus não perde tempo. Quem anda com Jesus vive milagres. Quem anda com Jesus não é perca de tempo. Quem anda com Jesus tem experiência. Eu estou pregando para crentes aqui que vão viver muitas experiências. E as pessoas vão dizer: você está perdendo tempo. Você vai dizer: não, eu estou vivendo experiência. Eu estou vivendo milagres. Eu estou vivendo portas abertas. Por quê, pastor? O senhor está dizendo isso? Quem anda com Jesus vive milagres. Porque a casa aonde começou com a enfermidade, agora é uma casa de referência. Agora sim, nós podemos colocar o título: a casa de Pedro agora, ele vira um cenário de milagres. Eu imagino que ninguém queria chegar lá perto da casa de Pedro. Tem alguém enfermo, tem alguém doente, tem escassez. Mas agora começa o burburinho pela cidade. Vamos lá na casa de Pedro. E alguém dizendo, na casa, não tinha WhatsApp para poder avisar, não tinha e-mail, não tinha nada disso, não tinha Instagram. Ó, está acontecendo, não. Era boca a boca, viagem. Imagina alguém dizendo: Pedro, tem um bocado de gente aí na porta. Agora imagina as pessoas em outro ambiente. Ó, vamos lá na casa de Pedro. Mas fazer o que na casa de Pedro? Não tem nada de interessante. Só tem tragédia. Só tem enfermidade. E alguém dizer: não, tu não está sabendo da nova, não. Deus virou a vida de Pedro.
Depois que Jesus entrou naquele ambiente, quem entra lá doente fica curado, quem entra lá endemoniado é liberto, quem entra lá sem nada conquista milagre, porque a casa que era de tragédia virou referência naquele lugar. Deixa eu liberar uma palavra sobre o povo abençoado de Vila dos Teles. A tua casa não será reconhecida como lugar de tragédia, lugar de enfermidade, lugar onde nada dá certo. A tua casa vai virar de fato cenário para Deus operar. Fala com esse crente aí, meu irmão. Não importa a tua origem, não importa de onde você veio, não importa o que disseram sobre a tua vida, não importa o que marcaram na tua vida, o que vai prevalecer é se Deus decidir entrar hoje na tua casa e falar: a tua casa vai virar referência para eu operar. Vai virar a tua casa. Eu estou pregando para quem diz aqui, levanta a tua mão aí, meu irmão. Levanta a tua mão, eu estou pregando para quem diz aqui que Deus vai dar uma reviravolta. Quem não acredita, quem não leva a fé, vai ter que ver Deus operar na tua casa, vai ter que ver Deus operando na tua família, vai ter que ver Deus operando na tua casa. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para mudar o nosso cenário. Tem pessoas que olham para você e não dá nada, mas eu vejo aqui pelos olhos da fé. Tem pessoas aqui, pastor, tenho certeza, o menor salário aqui é 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu creio nisso. Tem pessoas que olham para esse crente aí, vê se ele não tem cara que ganha 100 mil, 200 mil. Olha para ele aí, ó. Se ele não olhou, porque ele está com inveja, porque Deus vai fazer na tua vida. E fala para ele: se eu fosse você, olha para dentro dos olhos dele, diz assim, ó: ei, aproveita para tirar uma foto comigo agora. Aproveita para pagar minha janta agora, porque quando Deus me abençoar, aleluia, quando Deus mudar a tua história, eu vou falar igual o Marco Feliciano: quem te procurar lá no futuro vai ter que usar binóculo, porque não vai conseguir te enxergar. Deus vai exaltar essa igreja. A tua casa, meu irmão. Mas eu fui criado aqui, não sei o que, meu irmão. Deus, o passado já foi, é história, é experiência. O presente tu está vivendo, mas o teu futuro está intacto. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família, meu irmão. Agora olha para você, olha para esse quem está do teu lado aí, vê se ele não melhorou. Tem uns que eu estou olhando aqui, não melhorou muito não, mas melhorou financeiramente. Olha para esse crente aqui, esse jovem aqui. Eu lembro dele lá na sede, tu não era da sede? Criança, irmãos. Eu era a mesma idade dele, tá, irmãos? Não parece não. Ele aqui, aí está servindo a Deus. Está servindo a Deus. Você está melhor do que antes. Tem gente que não acredita, mas você está melhor do que antes. Meu irmão, tu não queira conhecer como que era o pastor Anderson antigamente. Deus melhorou. Deus melhorou, meu irmão. Era mais magro do que eu, mas está aí, ó, forte, robusto. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Hoje ele está aqui diante de uma igreja abençoada, tem uma família abençoada. É porque Deus decide mudar cenário. Deus decide mudar o nosso cenário. A tua família não vai ser destruída. Os teus filhos não serão destruídos. Os teus filhos não serão estatísticas do crime. A tua família vai ser poderosa na terra. A tua família vai ser poderosa na terra. Porque quando Jesus pisa na nossa casa, o milagre tem que acontecer. Quem crê comigo aqui, meu irmão? Quem crê comigo nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Oh, aleluia. Meu irmão, a nossa história, a história de Pedro é igual a história de Obed-Edom. Você conhece a história? Davi, ele quer levar a Arca da Aliança, ele quer levar Jerusalém como a capital da adoração. Só que ele faz de uma maneira errada. Você conhece? Uzá toca naquela arca, morre, Davi fica triste. E ele tem que deixar a Arca da Aliança em algum lugar.
E qual a casa escolhida? Casa de Obed-Edom. Agora imagine os comentários de fora. Se com o rei Davi, que era segundo o coração, Deus não poupou, imagina esse cara aí, contando os dias, vai morrer, já era para ele. Só que o texto diz que 3 meses que ficou a arca da aliança na casa de Obed-Edom, Deus abençoou ele e toda a sua família. As pessoas esperando, vai morrer hoje, e chegando, móveis novos. Não tinha carro, começou a chegar carro. Não tinha geladeira nova, começou a chegar geladeira. Começou a melhorar, roupas novas. Sabe o que é isso? A bênção de Deus chegando. Tem pessoas contando as horas para você perecer, você perder, mas aí não sabe que Deus já tem um projeto, já tem um plano para mudar a tua história, de fazer a tua família referência. É por isso que as pessoas não entendem. Por que que você continua servindo? Aí eu repito aqui, faça como Pedro. Você sabe com quem você está andando. Quando você sabe com quem você anda, você tem a convicção, de uma hora para outra, Deus vai mudar a minha história. Quem crê comigo nessa palavra, minha irmã? Pastor, mas por que eu preciso sofrer tanto? Jesus nunca disse que seria fácil, meu irmão. Jesus nunca falou, vem para Jesus que vai ser molezinha. Como o pastor falou, vai ser morango. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre alertou, no mundo tereis. Meu irmão, aí, eu não sei se é para me autoafirmar. Quando vem uma guerra, eu quero entender que é porque vem milagres. Quando vem uma tempestade, quando vem uma guerra, uma adversidade, é sinal que atrás tem uma grande vitória, meu irmão. É um sinal que Deus já preparou. Deus não precisa fazer nada, já está pronto. Você está aqui, mas Deus está lá na eternidade com a bênção preparada. E muitas vezes você fica desesperado, o que eu vou fazer? E Deus está dizendo, já está pronto, meu filho. Já está pronto, já está à disposição. Mas por que eu tenho que perecer, pastor? Por que Deus, eu sou crente, Deus poderia dar uma moral porque eu sou crente, porque eu sou dizimista, dar uma cota, né, para os evangélicos, para ser abençoado, para ficar milionário. Não tem cota não, meu irmão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está difícil, continua. Está difícil, continua. Porta fechada, como o pastor falou, insiste, conquiste, avance. Mas eu vou te explicar por que Deus permite, muitas vezes, meu irmão. Guerra que eu não queria viver, meu irmão. Se fosse perguntar aqui, quem gosta de passar pelo vale? Nenhum corajoso. Quem gosta de esperar? Quem gosta de tribulações? Ninguém gosta. Eu só quero vitória, irmão. Tem gente que fala, é só o triunfo. Não, eu quero só vitória, irmãos. Eu quero vitória. Fala para esse crente, vê se ele quer vitória. Eu vou querer o quê? Vou querer derrota? Eu quero vitória, mas tem situações que eu não quero passar, mas eu passo. E no texto aqui, para a gente encerrar, o porquê que muitas vezes você vai ter que padecer. Um dia eu vou ter um bigode desse, cara. É muito forte esse bigode aí. Mas por que eu tenho que passar, meu irmão, por adversidade? Olha o texto aqui, vamos lá. Versículo 17, para você não ficar desmotivado. Só comigo, só acontece comigo, nada dá certo para mim. Olha por quê. Muitas vezes vai ser necessário você passar por algumas coisas, algumas situações. Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sabe o que muitas vezes você vai passar por adversidade? É para o nome dele ser glorificado, é para se cumprir as promessas. Não é para você morrer. Esse deserto não é para você morrer, não é para você ficar estacionado. É uma preparação de Deus, porque vai ter que se cumprir a palavra dele na tua vida. E se ele fosse te mostrar o processo, tu desistia. Um dia desses eu falei lá na igreja, pastor, se Deus me mostrasse como é que seria ser pastor, eu não queria, eu queria ser membro. Eu vim para o culto da vitória, levantava a mão, mas Deus não falou que tu ia passar por isso, eu não é. Ele, coitado, acreditou. Vai ser só vitória, vai ser só bênção, ou com a esposa, vou animar.
Se Deus mostra o processo, eu queria ser mesmo, irmão. Vim para o culto da vitória, fazia campanha, milagre acontecia, ouvia as mensagens. Mas Deus nunca vai mostrar como é que é o processo. Mas a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Mesmo que as pessoas não entendam o tempo da espera. Eu nunca vi na Bíblia, raramente você vai ver milagres instantâneos. A maioria das pessoas, 10 anos, 13 anos, 18 anos, 38 anos, 45 anos. Josué e Caleb. Quando Caleb passou o tempo, foi reivindicar a bênção, ele foi lá. Cadê a bênção prometida? 45 anos depois, meu irmão. De repente fosse outro, o povo daqui no dia enchente, eu não quero mais não. Não me deu na minha hora, eu não quero mais. Tem gente que é assim, né? Tem que ser na minha hora. Mas quando ele recebe a bênção, ele fala, desde o dia que eu recebi a promessa, já se passaram 45 anos, eu estou com a mesma força há 45 anos atrás. Ei, Caleb não esmoreceu, não desanimou. Então, meu irmão, nessa noite, a tua casa vai virar cenário de milagres, de Deus operar. Só que muitas vezes é o processo, para o nome do Senhor ser glorificado, para a promessa se cumprir. Então eu estou pregando para crentes aqui, que esse ano ainda, o pastor falou aqui, eu repito, eu não vou falar nem no final do ano, esse mês ainda de novembro ainda, Deus pode trazer algo novo sobre a tua vida. Deus pode mudar o cenário, Deus pode trazer algo novo, Deus pode fazer você se alegrar novamente, porque Deus é poderoso e Ele é especialista em realizar milagre aos 45 do segundo tempo, para provar que Ele é Deus. Então pega na mão desse crente e diz assim, meu irmão, quem sabe hoje, através dessa palavra, o cenário muda, o cenário transforma, o teu filho volta, o teu esposo volta, aquela empresa cresça, o emprego chegue e a enfermidade vai bater em retirada. Fica de pé comigo, fica de pé, com a autorização do pastor.